Olá, bom dia para você que acompanha o Papo em Dia. Agora é hora de falar de saúde. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Tá respirando bem? Pois é, hoje o tema é pneumonia. E eu tenho dois convidados especialistas em pneumologia para falar sobre um tema importante. Aliás, pneumonia mata 4 milhões de pessoas em todo o mundo, sendo 70 mil casos só no Brasil. E eu converso com ele, doutor Rodrigo Santiago, pneumologista, para falar sobre esse tema. Tudo bem, doutor? Olá, boa tarde. Bem-vindo. Obrigado. Doutor, as estatísticas são essas mesmas? É a terceira principal causa de morte no mundo. No mundo? No mundo. Perde apenas por infarto e por derrame cerebral. Então é algo muito comum mesmo, importante de ser esclarecido, porque é bem grave. Nós vamos conversar com mais um convidado, que é o Dr. Rafael Faraco. Mas antes de ir para o sofá, eu quero te fazer uma pergunta. O clima no Brasil contribui para a pneumonia, doutor? Sem dúvidas. Que é calor, sol. A gente sai com 4 tipos de roupa no dia só no carro. Exatamente. Eu costumo falar que são as 4 estações do ano no mesmo dia. Bom, né? Então vamos falar desse tema com ele. Vamos lá para o sofá. Doutor Rafael Faraco, seja bem-vindo. Tudo bem, doutor? Obrigado, tudo bem, Duda? Tudo ótimo, bem-vindo mais uma vez. Aliás, eles estão sempre aqui no Papo em Dia, no Saúde Você, para falar desses temas importantes sobre respiração. Afinal, o que somos de nós se não respirarmos, né? Bom, a pneumonia é tão grave assim? Essa é uma pergunta que as pessoas, quando falam em pneumonia, eu tô com pneumonia, tem medo. É grave assim, doutor? A pneumonia é bastante grave, igual o Rodrigo fez uma introdução aí. A gente sabe que a pneumonia hoje, no SUS, tem cerca de 70 mil internações por ano com diagnóstico de pneumonia, né? E, além disso, é a terceira causa de mortalidade no mundo, perdendo apenas para o infarto e para o AVC, que é o derrame cerebral, né? E a gente sabe o seguinte, tem algumas pessoas, né, alguns setores, né, pessoas que têm algumas comorbidades, algumas doenças, que essa pneumonia ainda fica mais grave ainda, né? Com risco até de desfecho desfavorável, risco de vida, inclusive, né? Só para a gente ter uma ideia, tem pessoas com doenças cardiovasculares, né? Dependendo do tipo de doença, aumenta o risco de morte até 17 vezes pós um diagnóstico de pneumonia, que é um quadro infeccioso realmente. Doutora, as pessoas têm uma dúvida, porque quando fala em pneumonia, as pessoas falam, é uma gripe que não curou muito bem, olha, se você não tratar direitinho a gripe, pode vir com pneumonia. Isso é verdade? É uma gripe mal curada? Não, na verdade, gripe, né, é um quadro... Existe pneumonia, sim, pneumonia viral, só que a maioria dos casos de pneumonia é um quadro bacteriano. Gripe não, gripe já é um quadro viral. O que acontece? É comum, às vezes, as pessoas terem um quadro de gripe ou um quadro de resfriado, que é um quadro viral, e isso evoluir, complicar com uma infecção respiratória bacteriana. Na maioria das vezes pode ser pneumonia, mas pode ser sinusite, uma otite, qualquer tipo de infecção realmente. Então, gripe é um quadro viral e a pneumonia é um quadro bacteriano. O que acontece é o seguinte, que a gripe às vezes pode complicar com um quadro infeccioso, que é a pneumonia. A gente procura fazer perguntas aqui que esclareçam para vocês que estão em casa, que escrevem no portal, que querem tirar dúvidas, e perguntas que são as dúvidas de todo mundo. Doutor, tem uma pergunta que fizeram que é sobre resfriado e gripe, né? O resfriado, quando ele é da gripe, quando ele é da pneumonia. As pessoas querem saber como diferenciar isso em casa. Então, eu gosto de explicar de uma maneira muito fácil, que é o seguinte. Vamos pensar em 3 quadros infecciosos e um quadro inflamatório, tá? O quadro inflamatório a gente vai pensar na rinite, que são aqueles sintomas altos, né, que a gente fala, sintomas nasais, nariz escorre, coça, espirra. No máximo uma tossezinha seca, mas a pessoa está super bem pro seu dia a dia, pro seu trabalho. Quando a gente começa a pensar que a pessoa já tem algum comprometimento do seu corpo, digamos assim, é mais prostrado, com uma certa apatia, a gente já tem que pensar em infecção. E aí a gente pega mais leve, o resfriado. É muito comum, é por vírus, tá? Um vírus mais fraco, digamos assim, que a pessoa tem esses sintomas nasais, tem um pouquinho mais de tosse e o corpo não está 100%. Você já tem às vezes tem até febre baixa. A gripe, todo mundo tem mania de falar, tô gripado, não é bem assim. Quem já teve gripe mesmo dá mais importância à gripe, dá mais respeito, porque geralmente é influenza, né? E é uma infecção viral muito grave, mata. Mas é bacteriano? A gripe não, a gripe é vírus. Aí a gente vai pensar na pneumonia. A pneumonia, a gente tem todos esses... Exatamente, geralmente bactéria, tá? Tem alguns casos de pneumonia fúngica, viral, mas é mais raro. O principal é bacteriana. E a pneumonia, ela, além de dar esses outros sintomas, mas começa a dar tosse com purulência. Desculpa até o horário de falar isso, mas para entender direitinho, uma tosse com catarro mais amarelado, mais esverdeado. Isso é bem clássico da bactéria mesmo. E febrão, que o febrão também pode dar na gripe. Por isso que é muito importante, ninguém tem obrigação de saber qual é qual, quem não é médico, mas procure sempre um médico, de preferência um especialista, para poder ajudar. Mas você vê que o seu corpo não está legal, você tem que procurar um especialista para te ajudar nesse caso.
Eu vou confessar que o Dr. Rodrigo Santiago, ele tem sido meu anjo da guarda. Eu faço biomedicina e agora eu estou estudando sistema respiratório e aí eu vou lá e, doutor, o que é isso? O que é aquilo? É sempre um prazer ajudar. Aproveitando para falar em bactéria, onde que pega essa bactéria, doutor? Isso é interessante. Muita gente fala, estou com pneumonia, eu posso passar? Existem várias bactérias que podem causar pneumonia. Mas no Brasil, principalmente, a maior causadora é o pneumococo. Chega até próximo de 80% das vezes. E sabe onde está, Duda? Na garganta. Na garganta. Ela fica alojada conosco. E aí, o que ela fica esperando? Que o nosso sistema de defesa, que nossa imunidade caia, para ela poder invadir o trato respiratório. Então, todo mundo tem essa bactéria ali colonizando o nosso corpo. Por isso que a gente tem que sempre, tem as prevenções, a imunidade é importantíssima nesse caso, manter a imunidade né? em dia, tá? Ficar tudo bem com o sistema de defesa para que não tenha essa invasão no trato respiratório. Então, essa bactéria geralmente está conosco mesmo. Olha só que interessante. Então, você se sente cansado, tá meio aí sentindo que o corpo tá pesando, né? Começa a dar uma olhada, porque pode ser um sinal de baixa imunidade também. A imunidade, ela faz muito isso, né? Eu, por exemplo, estoura herpes na boca, então cada um reage de um jeito, É um aviso, né? E aí é um aviso, você fique atento, procure um pneumo rápido, hein? Doutor, paciente, como que a gente fica sabendo se o paciente está com pneumonia? Como que vocês identificam isso no consultório? Na verdade, Duda, assim, a primeira coisa, quando a gente avalia o paciente, é o quadro clínico. A gente tem foto para mostrar? Vamos pôr foto aqui? Eu gosto de foto. Pronto, exatamente. É aquele paciente geralmente que chega para você no consultório com uma história de tosse, catarro, secreção, pode ter febre ou não, né? Uma prostração, igual o Rodrigo já disse, né? Aquela prostração, aquele corpo mais cansado, inapetência, não quero saber às vezes de alimentação, de comer, né? Então isso é o quadro clínico. Junto com isso, para a gente ter o exame físico, né? A ausculta pulmonar através do estetoscópio, e o exame radiológico, que é um raio-x de tórax na maioria das vezes, que é o diagnóstico para você firmar com certeza que o paciente tem realmente a pneumonia. Eu tenho uma dúvida, já vou tirar daqui a pouquinho, mas antes eu quero saber o seguinte, a gente fala muito sobre o cigarro, né? A gente sabe que o cigarro causa diversos males à saúde, mas assim, a gente precisa falar sobre especificamente a pneumonia. Ele também é um vilão, ele pode causar pneumonia em quem... O cigarro causa pneumonia, por exemplo, no fumante, mais chances, não? Sim. Como que funciona? Sim, o que acontece? O nosso sistema respiratório, quando eu falo sistema respiratório, começa desde o nariz, boca, toda essa região. Chegando na parte da via aérea de traqueia e brônquios, principalmente, os brônquios e bronquíolos têm um mecanismo de defesa, né? Que são como se fossem uns cílios, né? Uns cabelos, entre aspas, uns pelinhos. Estou estudando isso essa semana, já até sei. Esse mecanismo de defesa que evita, quando a gente aspira algum tipo de bactéria, secreção, ele mobiliza para que não ficar retido no pulmão. O paciente tabagista, esse mecanismo de defesa reduz. É o pneumócito. Exatamente. Então, como reduz o mecanismo de defesa, aquela secreção que entraria lá e seria eliminada com facilidade, acaba ficando retido. E tudo que acumula secreção, acumula catarro, aumenta o risco de infecção. Então, assim, respondendo sua pergunta, o tabagista tem mais chance realmente de ter pneumonia. Por outro lado, a gente sabe que hoje tem muitos jovens utilizando o narguilé também. Nossa, também. O doutor Rodrigo falou disso outro dia. Exatamente. Aumenta a chance de ter pneumonia. E sem falar que o narguilé, como passa de uma pessoa para outra, você acaba tendo contato com a saliva, então tem risco não só de pneumonia, como outras doenças também. Doenças. Já falou, a gente está falando de cigarro, mas eu quero perguntar o seguinte, doutor, a gente vê muita criança com pneumonia. Tem diferença de sintomas da criança para o adulto? É interessante essa pergunta e essa importância para as mamães de plantão. Idosos, né? Também, né? É a principal causa de morte em crianças menores de 5 anos, pneumonia. Então a gente tem que pensar assim, o sintoma clássico da pneumonia, como eu já falei, só relembrando, aquele quadro de tosse, com saída de catarro, mais amarelado, esverdeado, geralmente dá febre, o corpo fica ruim, fica prostrado. E pode dar dor, né? Uma vez o Fatioli até falou que ele teve pneumonia, teve dor. Geralmente quando pega aquela capinha que reveste o pulmão, dá dor, que é a pleura. Vamos diferenciar os casos. Nem sempre a gente consegue pegar uma história bem feita, como o Dr. Rafael falou na amnese, de uma criança. Então a gente tem que ter bastante atenção em alguns sintomas. Por exemplo, a criança, ela costuma ter um febrão, porque o sistema de imunidade dela está boa. Sim. E ela fica mais quietinha, ela fica mais apática. Aquela criança correndo não está com jeitão de estar com infecção. A criança já fica mais quieta, fica com uma apatia mais importante, hipoativa, digamos assim. E o idoso também, ele não costuma beber água direito, às vezes não se alimenta bem. Quando tem um quadro infeccioso, tem que pensar em confusão mental.
tá? Geralmente o idoso tem outros problemas de saúde, pode descompensar, por exemplo, a pressão dele, a diabetes, ou até doenças respiratórias crônicas, né, como enfisema, até asma, se for o caso. E a gente tem que começar a pensar em avaliar, de repente, que o idoso está mais, além de uma apatia, mais confuso também. Isso aí são todos alguns sinais que nós médicos temos que conseguir avaliar para ajudar no diagnóstico de infecções como a pneumonia. Agora, toda pneumonia precisa ficar internado? Porque quando fala em pneumonia, a pessoa corre para o hospital, ai meu Deus, ficar internado, estou com pneumonia. Tem que ficar internado mesmo, doutor? Não é toda pneumonia que tem que ficar internado. A gente tem vários graus de gravidade, né? Até uma pergunta que me fazem muito, existe princípio de pneumonia? Não existe. Existe a gravidade. Existe uma pneumonia mais leve, uma pneumonia mais extensa, uma pneumonia maior e mais grave, tá? Pneumonia dos dois lados, isso tudo existe. Mas esse negócio de sair correndo para o hospital, para tudo, eu acho que não é bom para doença nenhuma. A não ser um idoso que tem uma dor no peito, claro que tem que dar uma olhada, né? Algum acidente de carro, mas quadros respiratórios, geralmente eu costumo falar para meus pacientes, não vai de um dia para o outro. Geralmente tem 2, 3, 5, 7 dias. Eu tenho tempo bastante de procurar o especialista, de procurar o pneumologista para poder ver. Quando a gente vai internar um quadro de pneumonia? Quando tem mais gravidade. E a gente sabe através de protocolos, quando a gente está atendendo no pronto-socorro ou mesmo no consultório, dependendo da confusão mental que o paciente idoso pode ter, dependendo da febre que o paciente está tendo, os exames laboratoriais e raio-x ajudam muito para a gente poder ver a extensão dessa pneumonia. Então, tudo isso tem que ser avaliado, porque muitas vezes pode ser tratado em casa, mantendo certo repouso, um atestado médico, se for o caso, fazendo exercícios de fisioterapia respiratória ambulatorialmente, mas podendo tratar com antibiótico em casa. Por isso é sempre importante procurar um médico, de preferência o especialista. Eu quero até fazer uma pergunta, meio que um depoimento aqui. O doutor Rodrigo conhece a minha mãe. Ela teve várias internações que foram diagnosticadas como pneumonia, né? Hoje, graças a Deus, está ótima. E ao doutor Rodrigo tem que citar aqui que é importante. Doutor, só que muitas vezes que ela foi para o hospital, foi identificado que depois de muitas internações, que algumas cicatrizes no pulmão podem ser confundidas com pneumonia. E a gente começou a ver muito diagnóstico de pneumonia, enquanto, na verdade, não era de fato uma pneumonia, como o doutor Rodrigo conseguiu fazer o diagnóstico. Isso acontece muito? Perfeito. O que acontece? A gente sabe que os sintomas respiratórios de qualquer doença respiratória são muito parecidos, né? Uma sinusite, uma traqueobronquite, sempre você vai ter tosse, pode ter catarro, pode ter secreção. A pneumonia também é a mesma coisa, tosse, catarro, secreção. E aí, às vezes, chega no pronto-socorro, faz um raio-x de tórax e tem alguma alteração. No entanto, outras alterações pulmonares, inclusive crônicas, né, cicatriciais, podem levar a alterações também. A gente sabe que, às vezes, tuberculose, pessoas que tiveram tuberculose anteriormente pode ficar com uma cicatriz. Da tuberculose, isso não tem relação alguma com a pneumonia. Tem doenças pulmonares crônicas, igual o DPOC, o enfisema, que a gente falou da outra vez, que podem levar a alterações pulmonares, bronquiectasias, que são os brônquios um pouco mais dilatados. Então, isso leva a alterações pulmonares, que quando, às vezes, avalia o raio-x, às vezes o clínico acaba avaliando aquilo e dando um diagnóstico de pneumonia, o que realmente é uma alteração cicatricial prévia. E a tosse, a secreção, o quadro clínico que motivou o paciente ao pronto-socorro não tem relação alguma com pneumonia. É até perigoso, de uma certa forma, né? Porque minha mãe mesmo teve várias internações com medicamento, com um monte de coisa, e de repente era cicatriz, não era pneumonia. Lógico que ela tinha alguma coisa, não estava internada à toa. Isso. Mas essa confusão também é complicada. O que acontece, Duda? Geralmente todos esses quadros que eu falei, igual pneumonia, traqueobronquite, o tratamento não muda muito. Tá. Na maioria das vezes tem indicação de utilizar o antibiótico. Agora, o que muda? Quando eu chego para um paciente e falo, olha, o senhor está com uma pneumonia, ele leva aquilo para o resto da vida. Olha, 40 anos atrás eu tive uma pneumonia. Isso ele nunca esquece. Então, é importante a gente fazer o diagnóstico específico, inclusive para evitar traumas também. Porque a pessoa que chega, às vezes eu atendo o paciente no consultório que chega e fala, doutor, tem alguma coisa errada comigo. Eu já tive 10 pneumonias. E a gente pega os raios-x anteriores, na maioria das vezes não teve uma. Doutor, obrigada. Eu que agradeço. E, doutor Rodrigo, eu tenho só uma última pergunta para encerrar. Para você que está em casa, pneumonia tem prevenção? Pergunta que não quer calar. Importantíssimo, a gente estava falando aqui, ia dizer sobre isso. Se alimentar bem, lavar as mãos, álcool gel, né? Isso é muito importante. Beber bastante água, se hidratar. Quem tem doença respiratória, fazer uso da medicação corretamente, a asma, DPOC, as outras doenças crônicas, vacinação para gripe, vacinação para pneumonia. E alguma coisa que eu costumo falar, a imunidade tem a ver com estresse, né? Então, se você estiver bem, estiver pleno, tem menos chance de ter infecção. Então, seja feliz. Doutor, obrigada pela sua participação. Vocês Obrigado, que estão né? sempre aqui no Saúde Você, mês que vem tem mais informação de saúde, sejam sempre bem-vindos. A gente quer...
E vocês que estão em casa, aproveita esse horário de almoço, faz aquela alimentação saudável, cuide da sua saúde, que ele é seu bem mais precioso e já é o início de uma prevenção. A gente continua com o Papo em Dia.